Please listen carefully. Oi, eu sou Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu, Ator. Faz o cara de paisagem e continua. Mas também na vezeira eu faço a mesma coisa, é sacaneio. Sacaneio, já que é pra sacanear, vamos sacanear. Bom, já começamos aqui nesse papo agradável. Eu quero agradecer a sua presença. Tadeu Aguiar, grande diretor e ator, obrigado por estar aqui batendo esse papo. Eu preferia estar pessoalmente, mas como não dá nesse momento que a gente está no meio da pandemia, então a gente está fazendo remotamente, mas obrigado por permitir que a gente possa bater esse papo aqui e incentivar as pessoas um pouco sobre o nosso ofício, né? Eu já queria começar perguntando o seguinte, se você Obrigado pudesse... a você. O menino tão talentoso me entrevistando. Tô até nervoso aqui. Né? Que isso! Eu queria já começar perguntando assim, se você pudesse escolher entre atuar e dirigir, o que você escolheria? Olha, é um pouco difícil, porque eu amo as duas coisas, né? Eu comecei minha carreira como ator durante muito tempo. E continuo sendo ator, tenho feito outros trabalhos como ator, em televisão e teatro. Mas eu acho que dirigir é uma coisa... É você ser dono de muitas coisas, né? Você ser dono de um espetáculo, você ser dono... não só dono único, mas se você puder compartilhar com o cenógrafo, com o figurinista, suas ideias e ver todas aquelas suas ideias serem colocadas num papel e depois de verdade. Quando às vezes eu olho o cenário pronto, né, e vejo a luz sendo colocada, assim, meu Deus, foi exatamente como eu imaginei. Porque tudo vem do começo de nada, né? Você olha, eu queria fazer essa peça, e aí? E aí, como é que essa peça vai virar? E aí vira aquilo que a gente idealizou na cabeça, e aquilo fica de verdade, né? Bibi, que nós fizemos juntos, por exemplo, né? Quantas vezes eu falei com a Natália, com o Rogerinho, quantas vezes a gente sentava e pesquisava e falava, e aí era tudo palavra, e essa palavra, de repente, toma vida, né? E vira tudo aquilo que a gente fez. Isso deve ser incrível. Então eu acho que eu gosto muito de ser diretor. Porque a diferença também do ator é isso. O ator, na maioria das vezes, você chega já está pronto. O ator vai ali, decora o texto, testa um figurino, mas ele não tem essa por trás, né, de pensar como é que vai ser o figurino, de ver como é que vai ser o cenário. Então, realmente, eu acho que deve ser incrível esse feeling de você, de repente, chegar no teatro no dia da montagem, vai tudo se construindo, né? A luz é o cenário. Isso deve ser arrepiante, né? É muito legal. E como eu sou muito centralizador, eu acabo me metendo em tudo, né? Então eu, na verdade, acompanho montagem de luz, acompanho montagem de som. Claro que eu saio exausto depois da estreia de um espetáculo, mas aí eu tenho também o domínio de tudo que está sendo feito. Então e como eu também estudei um pouquinho dessas coisas, eu sou músico, então eu acabo enfim, metendo meu bedelho na música, mas também sou expulso pelo diretor musical quando às vezes não dá certo. Então eu sei um pouquinho de 40 anos fazendo isso, você acaba dominando um pouquinho. Mas eu adoro estar no lugar. Eu não sou um diretor ou um ator que só chega no teatro para fazer o espetáculo ou para dirigir a peça e deixa tudo na mão dos outros e acabou. Eu meto, eu vou lá montar cenário, eu vou lá costurar roupa. Você sabe, né? Você me viu. Não, eu tive a experiência exatamente por isso que é interessante a gente conversar, porque tem esse lugar que eu já trabalhei com você, né, e tive essa experiência de ver o seu olhar, como você é presente. É um filho mesmo que está ali, você todo dia vai ali alimentar e ver como é que tá, se está indo bem, não está. E aí você começou, você é de Ribeirão Preto, e você começou sua carreira artística lá, né? Como é que é isso? Um jovem de Ribeirão Preto que de repente vai para São Paulo, depois para o Rio de Janeiro. Me conta um pouquinho desse seu passado. Bom, nós temos uma experiência muito parecida, né? Então, as pessoas que moram no Rio de Janeiro, por exemplo, já moram no Rio de Janeiro, eles já estão aqui nas suas casas, com as suas famílias, né? Então, por exemplo, nós dois viemos do fim do mundo, né? Você veio de São Bernardo, né? Exato. E eu vim de Ribeirão Preto, que é mais longe ainda. Então, precisa ter coragem você sair da sua casa, deixar algum conforto da sua família, por um desejo vocacional, né? É vocação que a gente tem, né? Então, foi assim, eu comecei a fazer teatro em Ribeirão Preto, na escola, lá já era metido, já queria fazer grandes produções. Uma vez produzi um espetáculo muito grande sobre a minha vida, com uma garota que eu era apaixonado, chamada Eliara, e aí nós escrevemos uma peça chamada Nando e Lili. Eu tinha levado um pontapé na bunda dessa menina, e aí a gente acabou fazendo um espetáculo muito grande, que aí eu peguei a melhor companhia, eu era muito atrevido,
Peguei a melhor companhia de balé da cidade e falei que eu queria fazer uns números de balé assim. Peguei o Conservatório Musical de Ribeirão Preto, onde eu tinha estudado, que eu precisava de orquestra assim. E a gente fez um musical enorme, com quase 50 pessoas, e foi um sucesso, chamado Nando e Lili. É uma pena que ninguém tem esse vídeo, porque nem existia vídeo, sério. Mas aí, da onde vem essa inspiração? Quem te incentivava a arte, assim, a ver teatro, a estudar, a ler, ver filmes? Quem foi essa grande inspiração? Eu acho que é uma coisa que a gente já nasce, né? Eu não consigo entender direito isso. Porque desde pequenininho, meu pai era fotógrafo. Eu pegava os refletores do foto, pegava as cortinas do estúdio, montava cirquinho lá em casa, obrigava todo mundo a assistir as peças que eu queria fazer. Então a coisa vem desde pequenininho. Minha mãe tinha sido atriz, mas uma atriz amadora, né? Mas ela e nem o meu pai gostariam que eu fosse artista. Eles achavam que era uma profissão que tinha uma máxima na época deles, que essa profissão não dá camisa a ninguém. Então, eles não queriam jamais que eu fosse artista. Mas não teve jeito. Aí na escola eu sempre fui um aluno muito médio, de médio para mal, mas sempre fazendo arte, sempre fazendo teatro. E aí, quando chegou, meu pai morreu em 79, o estúdio de fotografia que era dele, eu não queria continuar. Eu já trabalhava no estúdio, porque ele tinha ficado doente 6 anos antes. Então, eu que tocava toda a parte de fotografia da casa. Quando ele morreu, nós vendemos o foto, eu prestei vestibular para a Universidade de São Paulo, e aí passei, e aí fui para São Paulo estudar teatro, e aí nunca mais voltei. Que máximo. E aí em São Paulo, quantos anos você tinha então? 19, 20? Tinha 19 anos quando eu fui para São Paulo, 1979, exatamente. E em 81, eu faço meu primeiro espetáculo profissional, que era um musical chamado Aí Vem o Dilúvio. A primeira grande produção que teve em São Paulo, com cenários giratórios e tal. E eu fazia coro nesse espetáculo. Só que 2 meses depois, o elenco principal teve uma discussão com os empresários italianos que eram produtores do espetáculo e saíram da peça. A peça ficou parada durante uns 15 dias. E eles escolheram, dentro do elenco, pessoas que podiam fazer alguns papéis de protagonistas. E aí eu peguei um desses papéis. Foi aí que iniciou essa sua paixão pelo teatro musical, então? Foi. Na verdade, tem uma coisa anterior a isso, que é lá de Ribeirão Preto ainda, que eu era patinador de um espetáculo de patinação artística. Sim. Então, essa minha formação musical, de músicas da Broadway, de músicas de Hollywood, veio tudo disso, da patinação. E eu era campeão de patinação. Então, eu era a estrela desse show de patinação. Uau. Então, eu dançava, fazia acrobacias com patins e tal. E quem me deu essa formação musical, eu acho que foi muito essa minha professora de patinação, que era Lígia Requena, e o marido dela, o seu Requena. E eles é que me introduziram essa música de musical de Hollywood. Então, devo muito a eles. Mas aí vem essa oportunidade de fazer o Aí Vem o Dilúvio, e aí depois muitos outros musicais vieram. Como é que foi isso para você, essa experiência tão jovem, assumir um papel protagonista num musical de tanto sucesso, que era de terça a domingo, né? Era um fenômeno. Não é essa coisa moleza que vocês têm hoje em dia, não. Era de terça a domingo, 2 sessões na quinta, 2 no sábado, 2 no domingo. Eram 9 sessões por semana, cantando ao vivo, sem microfone, porque não tinha microfone. Tinha uns shotguns que ficavam assim apontados para a gente. Então, no teatro de 800 mil lugares, você tinha que cantar, colocar o peito, e ninguém reclamava, não tinha essa coisa de fonoaudióloga, não. É fisioterapia, né? Fisioterapia. Nada disso. Eu, quando ouço as pessoas pedirem fisioterapia, fonoaudióloga, meu Deus, eles achavam que tinham feito Aí Veio o Dilúvio em 81. Mas eu acho que hoje em dia precisa, porque também os teatros não são mais como antigamente. Os teatros hoje não têm acústica adequada. E eu acho que a tecnologia ajuda muito a gente. Eu acho que esses microfones são incríveis. Eu acho que isso também inspira um pouco mais a plateia a ouvir melhor, a entender melhor a letra, a orquestra. Essa equalização toda que é feita através de um design de som. Eu acho isso muito importante no musical moderno, né? Mas a gente estava falando mesmo que... Dessa coisa de como é que foi isso, você assumiu um papel protagonista tão jovem. Ah, sim. Foi muito legal. No dia que eu não me lembro, eu não consigo verbalizar como é que foi a sensação que eu tive. Mas foi uma coisa como se eu estivesse levitando, uma coisa como se eu estivesse recebendo uma luz imensa dentro de mim, porque é difícil explicar. Acho que não sei quem teve já essa sensação. No primeiro dia que eu estreiei como artista protagonista de um espetáculo, eu não dormia à noite. Então, parecia que eu estava levitando. Era um vazio, um oco, mas cheio de alguma coisa que eu não sei o que é. Então, não dá para verbalizar o sentimento.
mas foi uma coisa incrível. E aí fiquei nesse espetáculo durante 2 anos, fazendo de terça a domingo. Então, era muito bacana, um espetáculo lindo, emocionante. Foi feito depois, uns 20 anos depois, o Sim, Tomura fez Tomura fez, depois. sim. Eu tive alguns amigos que fizeram essa O segunda Jabas Homem versão. de Mello fez o papel que eu fiz, que era o Totó. Que massa. Mas aí, como é que é? Tipo, 2 anos em cartaz com uma mesma peça, ali você acabou se lapidando, né, como artista, porque essa experiência de estar fazendo 9 sessões por semana e tendo essa escuta da plateia, se entendendo os caminhos, ali você acha que foi a sua grande formação, porque você acabou largando a faculdade, né? Isso, acabei largando porque não dava para voltar. Eu já estava trabalhando num espetáculo musical muito grande, já tinha conseguido o meu DRT, que era importante naquela época, ganhava um salário muito bom, porque era um salário de protagonista, então eu acabei não voltando para a faculdade. Mas eu acho que esse espetáculo realmente ele me proporcionou um desejo de estudar. Então, a partir daí é que eu fui fazer aula de dança mesmo de verdade, eu fui fazer balé, aí a partir daí que eu fui fazer sapateado, depois vivi muito tempo sendo professor de sapateado, quando eu estava desempregado, eu dava aula em academia em São Paulo, então eu fui aprender a cantar direito, fui aprender uma professora de canto, então aí que eu comecei a perceber, não sei se eu canto direito até hoje, mas na verdade eu tentei. Mas foi nesse momento que eu percebi que você precisa estudar para ter alguma coisa. Você é um artista completo, por exemplo, né? Você canta, você dança, você é um ótimo ator. Então, eu acho que poucos como você, existem poucos atores de musical como você, por exemplo, porque a gente vê muitos artistas de musical que sabem cantar muito bem, sabem tudo sobre belting, sobre as técnicas todas, mas na hora que abre a boca para falar, não tem uma coisa dentro, não tem um estofo, não tem uma verdade, né? A gente acaba percebendo que o artista não se preparou teatralmente para aquilo. Outro dia teve até um embate numa live que eu fiz, que eu perguntei para um ator do musical e falei que a palavra que vem no teatro musical é teatro, né? Teatro musical, né? Então, você tem que ser bom ator. Não adianta você cantar lindamente se você não tem uma história, se você não tem um subtexto para dizer com verdade, né? As cenas suas, por exemplo, posso falar um pouco de você também, né? Pode, estou aqui, eu estou só ouvindo falando, tá bom, tá bom, tá bom. Todo tímido, né? Mas Porque assim, aqui o entrevistado é você. não, mas é como eu tenho um ator jovem na minha frente e é Sim, bom ator. sim. Então, quando as suas cenas, por exemplo, sua cena de morte Paulo Pontes. com Paulo Pontes fazendo e a Amanda fazendo Bibi, era uma cena que me emocionava todas as noites. O seu sofrimento, a sua dor, isso a gente podia ver no espetáculo. Então, às vezes você vê um espetáculo lindo, super esteticamente maravilhoso, mas parece feito de plástico, né? E eu acho que isso que falta no ator brasileiro ainda. Muitos atores são excelentes atores de musical, né? Temos a você, temos a Amanda, temos a Alessandra Maestrini, temos a Jabas Homem de Mello, Cláudia Raia, são atores incríveis. E acho que é por isso que vocês estão num ponto mais alto do que os outros que fazem sempre coro, porque eu acho que eles não se preparam artisticamente para serem atores. Eles acham que só cantar é suficiente para ser um ator de musical. Falou. Tá bom, se o diretor falou, eu tô aqui ouvindo e agradecendo. Muito obrigado. Por todo esse confete, eu já estou me sentindo aqui. E aí, eu queria saber o seguinte, você fez TV também, né, como ator. Como é que foi essa sua experiência na TV? Você gosta de fazer TV, gosta desse reconhecimento? Porque o legal da TV, eu acho que é isso, no teatro é menor, né, o impacto, não o impacto, mas assim, o reconhecimento, e já na TV você tem uma coisa, você vai na padaria, sabem quem você é, você vai pegar um táxi, o cara sabe, te reconhece. Como é que é a sua experiência com a TV? Você gosta de fazer TV? Eu, na verdade, fiz muito pouco televisão. Fiz, acho que umas 8 novelas e fiz algumas minisséries. Fiz pouco, perto de uma carreira extensa de 40 anos. Isso é muito pouco. Mas eu acho muito bacana. Eu acho a linguagem muito legal. Eu acho legal estar no estúdio. Eu acho que, hoje em dia, a televisão é muito mais... as pessoas aparecem e desaparecem com muita facilidade, né? Por exemplo, eu fiz 6 capítulos de uma novela e fiquei famoso. Né? Eu fiz O Dono do Mundo, que era uma novela que eu morria no 6º capítulo. Então, a novela dava 70 pontos de Ibope. Nossa. Era muita gente. Então, eu achava, quando a novela acabou, eu achava que ninguém ia saber quem eu era, porque eu achava que tinha uma cara comum, que eu podia parecer qualquer um, que eu sairia na rua e ninguém me reconheceria. Mas foi incrível, porque quando começou a novela, no primeiro domingo, anterior à novela,
tinha uma matéria imensa no jornal, uma página inteira comigo, e o título era assim: Uma Semana para Conquistar a Fama. Uau. Eu só tinha 6 capítulos. Eu levei um susto com aquilo, né? Na verdade, eu queria muito fazer aquela novela, mas eu estava muito precisando de dinheiro também. E eu me lembro que eu fui viajar para o Canadá para gravar essa novela, e a diária que a gente ganhava lá no exterior era mais alta que o meu salário. Então eu voltei, eu comia no McDonald's enquanto Fagundes e Malumader iam para os restaurantes chiquérrimos. Eu comia no McDonald's para guardar aquele dinheiro para poder pagar o aluguel. Então, e aí quando estreou, eu fui para a rua, as pessoas me reconheciam, falavam comigo, me alertavam que eu estava sendo traído na televisão, era uma brincadeira assim. E aí eu vi, meu Deus, é um muito poderoso esse É um veículo, veículo, né? muito poderoso. Muito poderoso. Então eu tive uma chance muito grande, graças ao Denis, que também foi um diretor incrível. 3 vezes eu fui dirigido por ele, né? Fui dirigido numa minissérie chamada Ayo Urca, que era maravilhoso, sobre o cassino da Urca. Depois O Dono do Mundo, né? Que foi essa novela que foi incrível. E depois Babilônia, que nós fizemos juntos, que você também fez. Sim, sim. E então aí você estava me contando antes da gente começar essa história na TV tem muito isso, né? Às vezes de sacanagem o ator, em vez de olhar no seu olho para falar o texto, olhar no seu queixo. E aí eu te perguntei exatamente isso, essa reação, né? Como é que ele lida com um colega de cena que não te dá o que você precisa para aquela cena? Na verdade, você acaba descobrindo logo no começo da novela quem são as pessoas que vão jogar com você ou quem não vai jogar, né? As pessoas melhores, os melhores artistas, os mais importantes artistas jamais fariam isso, né? Você pega geralmente gente que está começando, gente que quer atrapalhar ou que não alcançou algum lugar. Então, por exemplo, eu contracenei com artistas incríveis nas novelas, né? Primeiro fui casado com a Malu Mader, convivi com essa atriz incrível durante algum tempo para gravar cenas da novela toda dos primeiros 6 capítulos, que eram mais de 200 cenas em 6 capítulos. Nossa. Depois trabalhar com o Antônio Fagundes, depois trabalhar com Natália Timber, depois trabalhar com Fernanda Montenegro, com Arlete Salles. Quer dizer, são pessoas que são grandiosas de alma e de talento. Então, essas pessoas jamais vão te sacanear. Mas tem sempre um chato que quer fazer essa coisa. Aí você já decide como vai ser, vai com o seu texto preparado, faz como se estivesse olhando dentro da alma dele, mas olha para o queixo. Ah, muito bom. E aí eu queria entender agora essa transição, né, para direção. Você como diretor e vem aí fazendo grandes sucessos, né? Você citou Bibi, mas recentemente A Cor Púrpura. Então eu queria entender da onde partiu essa, assim, desde criança dá para ver que já tinha esse diretor aí dentro querendo organizar tudo ali. Mas aí quando é que você decidiu? Falou, eu acho que agora eu vou me arriscar na direção. É assim, durante muito tempo, a gente tem um projeto, Eduardo e eu, há muito tempo, que chama do Teatro Jovem, que a gente leva teatro dentro das escolas com qualidade incrível de produções. E nesse Teatro Jovem eu dirigi todas as peças, então foram 20 anos dirigindo a peça para o Teatro Jovem. Mas eu tinha muito medo, assim, eu estou dirigindo uma peça para adolescentes, se eu for dirigir uma peça para adulto, é muito diferente do que dirigir uma peça para adolescente. Mas eu tinha nessas produções que a gente fazia nas escolas, sempre o desejo de produzir algo que o cenário entrasse, saísse ou girasse. Então eu já criava ali um espetáculo, né? Então a primeira peça que eu dirigi, mas com muito medo, foi uma peça chamada Quatro Faces do Amor, que o Eduardo escreveu, com músicas do Ivan Lins. E aí eu falei assim, será que eu vou dirigir? Mas eu tenho tanto medo de dirigir, porque vão me expor de uma tal maneira, vão achar que eu sou pretensioso, morrendo de medo, né? Mas aí, com calma, eu estudo muito, eu venho para casa, sempre chego no ensaio com uma marca que a princípio eu gostaria que fosse. Depois Sim. muda muito, muda tudo, e até durante a temporada, que você sabe muito bem que no bastidor eu digo, faça agora isso e faz isso, agora. Exato. Vai lá, faz. Como você estava... Tá, aí faz. Faz, Eu acho que essas surpresas são boas para o teatro. É, maravilhoso. E aí, o Quatro Faces do Amor era um jogo muito difícil, porque eram 2 pessoas que faziam 4 personagens. E elas não se contracenavam as 4 juntas, mas sempre de 2 a 2. Era um jogo complexo. Então eu peguei 4 bonequinhos, peguei um tabuleiro de xadrez e comecei a brincar com as marcas. E aí deu certo, e a peça foi super sucesso. Montamos 3 vezes a peça. Fizemos 2 vezes no Rio, uma vez em São Paulo, com 2 elencos diferentes. E a peça é um sucesso. O Eduardo ganhou o melhor autor do ano, eu fui indicado o melhor diretor. E aí eu comecei a criar coragem. E a segunda peça que eu dirigi foi o Quase o Normal, que também foi um enorme sucesso.
Então, mas também com muito medo, porque tinha sido feito na Broadway, né? E eu não queria fazer nada que fosse parecido com a Broadway. Eu queria que fosse a minha visão sobre aquele espetáculo. E aí acabou dando certo, que inventamos uma outra história, uma outra maneira de contar. E tudo foi feito assim. Aí eu fui tomando coragem. Mas cada peça que eu vou dirigir, eu sempre fico muito, mas muito com medo de dirigir uma peça. São noites sem dormir, né? Mas eu fico muito angustiado. A Cor Púrpura, quando eu vim nos Estados Unidos, ela só tinha 17 cadeiras. Aqui a gente tinha uma casa com 2 andares, com 2 palcos que giravam. Assim, o que eu vou fazer com isso agora que eu inventei, meu Deus do céu? Nossa. E aí eu tinha uma maquetezinha que eu ficava brincando com a maquete em casa, girava e tal. Aí marquei toda a peça com a Flavinha Rinaldi, que é o meu braço direito e esquerdo e as 2 pernas. Marquei toda a peça junto com ela, mas quando chegou no local, quando eu vi o cenário montado, que eu também sou ansioso nesse sentido, para mim tem que estar tudo pronto antes para eu poder ver, né? Tem que estar, Claro. pelo menos, a gente ensaiou a Cor Púrpura com o cenário inteiro montado numa sala do tamanho do palco da Cidade das Artes. Nossa. Então, quando eu vi aquela casa montada, aquela coisa linda, eu fiz muito pouco. A gente tem que usar mais isso. Vamos simbolizar essa casa, vamos arrumar um sentido para cada cantinho dela. E aí a gente estudando, e aí foi fazendo, e ficou bacana, porque a partir do momento que a casa gira e a escada gira, é como se a vida dela caminhasse para um outro determinado ponto. Então a gente acabou simbolizando cada cantinho da casa num determinado momento da vida dela. Não, o musical é lindo, tanto que eu acho que é isso, e dá para ver essa sua entrega e essa sua paixão, porque vocês estão ganhando todos os prêmios, né, de melhor atriz, melhor cenário, melhor luz, e eu acho que tem os méritos porque exatamente toda essa paixão, esse amor que se coloca ali. E essa coisa que você falou, né, da preparação, você como diretor tem essa coisa de você chega na sala de ensaio, já está tudo realmente muito, muito esquematizado na sua cabeça, né? E como é que você lida com um ator que não consegue ouvir a sua direção? Olha, eu acho que eu não tive nunca só um ator, que eu não vou dizer o nome evidentemente, que foi resistente, né? 2 atores foram resistentes, uma atriz muito chata e um ator que eu não pretendo trabalhar mais, mas geralmente a gente negocia, né? Quantas vezes eu tenho umas fotografias minhas e suas, eu falando para você como você ia cantar no seu teste para o papel. Sim. E na verdade eu vou junto, eu fico regendo, eu sou meio palhaço, né? Fico, vai indo, e a pessoa vai entendendo pelo gesto ou pela minha emoção de que ela quer chegar, mas evidentemente discutimos antes qual é a razão da cena, enfim. Mas dificilmente eu tenho problemas. A Amanda tivemos uma vez, lembra, no ensaio, ela começou a chorar que ela não conseguia fazer, que não sei o que, saiu da sala. Ela estava endeusando demais a Bibi Ferreira, ela estava tornando a Bibi Ferreira um ser intocável. Então eu falei, aí ela saiu, eu falei assim, você vai voltar para a sala de ensaio agora, você vai fazer esse ensaio até o final, porque tem uma equipe inteira te esperando, você é protagonista, mas você não é estrela. Aqui ninguém nesse elenco é estrela da companhia, e ela nem se sente assim, porque ela é uma pessoa extraordinária. Super. Mas aí você vai voltar e vai pensar não vai tornar essa mulher diva na sua cabeça, porque você está fazendo ela, você não está admirando a Bibi. Isso me lembra muito bem, por que eu falei isso? Porque eu fazia uma peça com a Cleide Diáconis, chamada A Morte do Caixeiro Viajante, uma peça do Arthur Miller. Eu era tão louco, eu não acreditava que eu estava trabalhando, que era filho da Cleide Diáconis, numa peça de teatro tão importante. E eu, às vezes, ficava olhando a Cleide contracenar. Quando terminou um dia o primeiro ato, ela pegou meu braço, me puxou, sentou na cama, desceu a cortina, me sentou na cama e falou assim, aqui eu sou sua mãe, eu não sou a Cleide Diáconis, não fica me admirando, faça a sua peça, faça a peça e não olhe para mim dessa forma de admiração. Nossa! Aí eu falei assim, é verdade, isso não pode acontecer. Ali eu sou filho dela, que convivi com ela desde quando eu nasci, né? E a Amanda, eu me lembro que ela fez o segundo ato, foi extraordinário no final, todos nós estávamos emocionados, não sei se você se lembra. Sim, lembro, chorando, claro. E foi uma coisa deslumbrante. Então, mas cada ator tem um temperamento, e acho que esses temperamentos são importantíssimos para isso, porque, por exemplo, esse temperamento da Amanda, que não foi nem um pouco agressivo, foi incrível, foi de medo até de se colocar diante de um papel tão importante. Isso provocou uma discussão em todos nós naquele momento, e que a gente percebeu qual era a gravidade da história e como é que a gente podia se dar para a história ser bem contada. Então, eu acho que sempre a gente consegue tirar alguma coisa de importante de qualquer reação.
É. E aí você tem esse seu lado dessa inclusão social, né, que você se preocupa sempre, e essa coisa do teatro jovem, que eu até ia tocar no assunto, mas você já falou. Aí, da onde veio a ideia de fazer Love Story e fazer um elenco preto em Love Story e depois em A Cor Púrpura também levantar de novo essa bandeira? Você deve ter levado muito na cabeça, assim, né, das pessoas te criticarem, mas um homem branco. Como é que hoje, ainda mais hoje, né, do jeito que a gente está, como é que você se coloca em relação a isso? Olha, isso foi difícil, porque na verdade as pessoas realmente diziam por que que você, tanto isso nas redes sociais, por que que um homem branco está dirigindo uma peça de pretos, né? Aí eu não podia falar, porque simplesmente eu comprei a peça, eu quero produzir essa peça, né? Por que que um preto não comprou e não produziu a peça, né? Tem vários atores famosos pretos que poderiam ter comprado e produzido para muitos atores pretos, né? Mas às vezes isso não acontece. Agora está acontecendo mais. Então, no Love Story aconteceu assim, a gente comprou a peça é muito bonita, com uma trilha sonora incrível, só de cordas. O que acontece é que depois nós percebemos que a peça era vazia, ela era mal contada como dramaturgia. Né? A gente tentou fazer o máximo, eu pensava, como é que vamos fazer uma cenografia que modifique, que ajude a contar essa história. A gente tentou fazer milhões de coisas. Esteticamente acabou ficando bonita, mas a peça, ela realmente não tinha nada assim que pudesse a pessoa sair do teatro e assim, puxa, isso me modificou de alguma forma. Quando a gente leu a peça, antes de fazer. Aí, um amigo meu ligou e falou assim, Tadeu, tem papel de pretos na sua peça para o meu namorado? Aí eu falei assim, papel de preto? Alguma coisa está errada. Uma peça não tem que ter papel de preto, uma peça tem que ter papel, independente da cor da pele, né? Então, o que aconteceu? Eu falei assim, então, aí Eduardo e eu sentamos, a gente tinha visto que 70% das pessoas que tinham feito o teste para o Love Story, e que 70% de atores maravilhosos e cantores incríveis eram pretos. E aí a gente foi ver o filme de novo para ver se valia a pena a gente fazer, então, só com um elenco de atores pretos. Quando a gente viu a gente viu o filme só com atores brancos e um negro de costas. Nossa. Quando a gente viu isso, Eduardo e eu, nós olhamos um para o outro aos prantos e falamos assim, a peça será só com pretos. E aí foi o que aconteceu, e eu acho que foi importantíssimo, porque ninguém nunca ainda tinha feito uma peça que foi escrita para atores brancos serem feitos por pretos. E depois a gente perguntava para alguns amigos, em algum momento você pensou que aquelas pessoas eram pretas? Não, ninguém, não, as pessoas contam a história e acabou. Né? E aí deu super certo tal, e a gente um dia estava na Broadway vendo uma peça e vimos a Cor Púrpura. E eu sonhava em fazer Cor Púrpura aqui no Brasil, mas eu achava que não tinha capacidade financeira, enfim, para comprar esses direitos. E mas é uma peça da Broadway muito grande, como é que eu vou fazer isso no Brasil? Como é que vão me permitir fazer essa peça no Brasil? Né? Enfim, tinha feito algumas direções, mas não tinha nenhum momento sido consagrado como um diretor, né? Aí depois, acho que depois de Quase Normal e Bibi, a coisa melhorou para mim um Sim. pouquinho. Aí passou essa história toda. Um dia estávamos aqui, Eduardo e eu, olhando que peça poderíamos fazer, precisávamos produzir alguma coisa para viver, porque a gente só vive de teatro. Aí eu liguei para uma amiga minha que tinha vendido uma peça para mim lá atrás, uma peça chamada They're Playing Our Song, que aqui no Brasil chamou Esta é a Nossa Canção. Aí eu perguntei para ela, Liz, né, você tem uma peça, está ainda na Samuel French? Eu falei, não estou mais na Samuel French, eu estou numa outra agência. Eu falei, você tem uma peça que você pudesse fazer, que pudesse nos apresentar, que a gente pudesse produzir no Brasil com a nossa capacidade? Ela disse, Tadeu, entra no site, dá uma olhada e vê o que você gosta das nossas peças. Quando eu entrei lá, a primeira peça que eu apertei apareceu, The Color Purple. Nossa. Aí voltou tudo atrás e eu falei, Eduardo, a Cor Púrpura, que maravilha, tal. E aí eu liguei para ela assim, olha, a Cor Púrpura, dá pra gente negociar? Assim, vamos, amanhã eu te mando o valor da peça. Ela mandou um valor que era impossível pagar. Não, e tinha acabado de ganhar assim, todos os Tonys, né? Tava em exatamente, alta. Era impossível. Eu falei, olha, isso para mim é impossível. Eu sou um produtor que faço coisas que parecem grande, mas na verdade sem nenhum dinheiro. Ela falou assim, mas como é que você quer que eu venda para você uma peça sem nenhum dinheiro? Eu falei, não sei. Faz aí um preço que você pudesse. Faz o seguinte, entendeu? Me faz uma proposta.
quanto você quer pagar? Aí eu calculei quanto custava o meu carro. Eu falei assim, porque o que ela oferecia, eu precisava comprar 4 carros. Para vender 4 carros para pagar o que ela queria. Aí eu falei assim, bom, então o carro custa tanto. Então, olha, então eu vou te oferecer tanto, que era o valor do meu carro. Aí ela falou assim, mas isso é o quarto do que eu estou te oferecendo. Olha, é tudo que eu posso fazer. Ela falou assim, eu vou falar com a diretoria e volto a falar com você amanhã. Passou um dia, me disse que ela falou, Tadeu, tudo bem, toparam o dinheiro e tal, porque você tal. Eu falei assim, mas agora tem mais uma coisa, Liz, né? Eu não posso te pagar agora, porque essa peça eu ainda vou colocar numa lei chamada Lei Rouanet, expliquei toda a lei para ela, aí eu tenho autorização para poder comprar essa peça, então eu preciso que você me dê os direitos da peça sem receber nenhum tostão, para eu fazer, para começar o espetáculo. Nossa. Vou falar com a diretoria, amanhã eu te ligo. Aí no dia seguinte ela me mandou a cartinha autorizando a captação do dinheiro para produzir a peça. Antes disso eu comecei a fazer a novela lá na Record, o Jesus. Eu peguei o meu salário, paguei a peça e aí foi assim que a gente começou a produzir. E aí começou a batalha de patrocinador, né? Que é o mais difícil, né? Porque é isso, você não só dirige, mas como você produz também, né? Você é o cara que vai lá, manda e-mail pro patrocinador e corre atrás mesmo. É de tirar o chapéu. Essa dupla. E vou lá com a pastinha, né? Você também é assim, né? Acho que é isso, a gente tem que correr atrás. Quando a gente acredita, né, em algo, e é o que você falou, a sua vida é o teatro, né? Não é que nenhum patrocinador vai vir bater na sua porta. Então, se você não fizer esse movimento de fazer, eu acho que você não teria produzido e dirigido nada do que você fez. Aí aqui já para a gente caminhar para o final, eu sempre faço essa pergunta para os convidados. Eu queria te perguntar, se você, Tadeu, pudesse voltar lá atrás, aquele jovem, né, na escola, na verdade, vamos um pouquinho depois, você mudando para São Paulo, decidindo virar ator e fazendo faculdade de teatro. O que você, depois de toda essa trajetória, né, o que você diria para aquele jovem ator? Para o jovem ator, eu acho que se preparar. A primeira coisa, tem que ler, né? Um ator que não lê, não consegue, os seus horizontes são muito pequenos, são muito curtos, né? Você não consegue ir fundo no personagem. Você tem que visitar museus, você tem que ver através dos quadros, da pintura, você tem que ver toda a história do mundo, do universo, como é que você pode compor o seu personagem. Você tem que ler os livros mais importantes, tem uma lista de 100 livros importantíssimos que você pode procurar na internet e ler esses livros. E depois estudar teatro, né? Estudar técnica teatral, né? Teatro não é só instinto, né? Você pode simplesmente... Tem atores instintivos que são extraordinários, mas a maioria dos atores estudaram muito, sabem de técnica, sabem onde colocar a palavra, sabem como pronunciar a palavra até o final dela, sabem como projetar essa palavra se o espetáculo não tem microfone. Tudo isso é estudo. Então, na verdade, o ator não pode acreditar só no talento e na vocação. Tem que também se esforçar muito para estudar. Lindíssimo. Então, obrigado, Tadeu, obrigado. Obrigado a você, na minha Horengekyo. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E vamos estar juntos logo. Com certeza.